Geralmente as sequelas que possuem depende da lesão, do local onde foi lesionado, do grau da lesão. Então, conforme onde foi lesionado e o grau da lesão, do traumatismo que ocorreu, pode ter alterações, perdas na parte intelectual, alterações na consciência, na memória, na linguagem, além de muitos deles às vezes se tornam dependentes nas atividades de vida diária, como banho, alimentação. A gente percebe às vezes alterações na questão também da memória, tanto a curto como a longo prazo, na parte do raciocínio. Também pode ocorrer alterações na parte do humor, como instabilidade, às vezes uma irritação, ou tornar agressivo. Então, assim, vai depender, como eu falei, da questão do local e do grau da lesão, do traumatismo. Agora, sim, a gente já tem alguns pacientes que sofreram acidentes, e que tiveram uma amputação e que permanecem íntegros, essa parte de consciência, de inteligência, de raciocínio, de memória. Então, o que a gente percebe é a questão da própria readaptação, aprender a adaptar a vida com algumas sequelas que teve, com essas limitações. Às vezes eles têm dificuldade na questão do movimento, deixar de andar, deixar de ter movimentos nas mãos, às vezes se torna dependente para se alimentar, para ir no banheiro, para tomar um banho, e isso afeta a parte emocional da pessoa. Então a gente procura fazer um trabalho de atendimento, assim, de apoio. Se houver necessidade, a gente pode até fazer um acompanhamento psicoterápico ou encaminhar. Tem pessoas que às vezes entram em depressão, então a gente precisa ficar atento aos sintomas, então precisa aí de uma intervenção, ou às vezes o uso de algum medicamento. Muitos acabam ficando alterada a parte do sono, não dorme, também entra para a questão do medicamento, para estar auxiliando esses pacientes, E a amputação, a perda às vezes da perna, acaba mexendo bastante com eles, acaba mexendo bastante porque é uma perda de uma parte do corpo, e não só com o paciente, também como a questão dos familiares. Às vezes a gente percebe que os familiares, quem está acompanhando, precisam de mais apoio do que o próprio paciente, principalmente aqueles pacientes que no acidente perdeu, como eu falei, às vezes perdeu a parte de consciência, ou a parte da fala fica alterada, alterações, tipo, ele quer falar alguma coisa, mas não consegue expressar, ou fala outra palavra no lugar daquela, então aí vai precisar daí do atendimento da fonoterapia também, Mas agora já tem pacientes que conseguem lidar bem com a situação, com as sequelas que tiveram, e que são bastante participativos na parte da terapia, conseguem serem otimistas. Então cada um reage de uma forma diferente. Então é difícil você falar, geralmente é dessa forma. Não, depende de cada um, das sequelas que teve, Então já chegou o paciente e falou assim: não, eu tô bem, eu tô vendo que a minha mãe tá sofrendo mais com a situação do que eu tô bem, eu tô tranquilo, eu melhorando, já retornou na vida social dele, já tá trabalhando, mesmo sofrendo uma amputação. E às vezes a família tem essa dificuldade. Então é assim, é diferente,